Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos aprender na aula de hoje sobre os critérios avaliativos que o Enem cobra aí na redação, né? Como que é corrigida a redação do Enem. E para isso, né, cabe-nos aqui nesse momento informar que o texto utilizado para a correção é o texto dissertativo argumentativo sobre o qual nós vamos falar em aulas vindouras, tá? Na aula de hoje, nós vamos entender como é feita essa avaliação para que vocês possam se localizar, beleza? Muito bem. A redação do Enem é corrigida de acordo com 5 competências que vão nortear todo o texto de vocês. Por esse motivo, cabe uma análise detalhada de cada uma delas para que você possa se localizar com proficiência diante do que é exigido. Além disso, cada uma das análises é pontuada de 40 em 40 pontos, inserindo o candidato em um nível de qualificação, de classificação, que vai qualificar de acordo com o seu conhecimento em cada uma das atribuições. Essas atribuições vão desde o desconhecimento total de cada uma das 5 competências até o conhecimento excelente que você pode ter em cada uma delas. Sendo assim, quando você obtém a nota de 0 pontos em quaisquer uma das competências, nós entendemos que você tem um desconhecimento sobre cada uma delas. Quando você recebe a nota de 40 pontos, nós entendemos que você tem um conhecimento precário. Quando você recebe a nota de 80 pontos, traduz que o seu conhecimento é insuficiente. E quando você tem a nota de 120 pontos, que é onde a maioria das pessoas e a galera da média está, nós dizemos que você tem um conhecimento mediano. Com 160 pontos o seu conhecimento é bom e com 200 pontos o seu conhecimento é excelente. Bom, dentro de cada uma dessas competências, né, esses 5, na verdade são 6, né, essas 6 grades aí vão nos dizer onde você está, como você pode melhorar, né? Cada vez que você sobe o nível, você se mostra aí mais proficiente dentro de cada uma dessa grade, tá? Bom, pensando nisso, nós vamos trabalhar aqui agora a competência 1, que diz respeito ao domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que isso significa? Significa que, além do aluno saber escrever o texto com formalidade, ele precisa se atentar a todos os desvios, sejam desvios referentes à pontuação, à acentuação, à crase, às concordâncias. Tudo isso é observado dentro desta competência. Neste exemplo, eu venho trazendo aqui um trecho de uma redação de aluno que era o processo de corrupção no Brasil. E o aluno escreveu o seguinte: tema de debates e discussões, pessoas encontram-se divididas entre o que venha a ser uma atitude corrupta, muitas das vezes cometendo-a e passando despercebido dela mesma, pois é algo que, ao seu ver, é normal de cometer. Nesse pequeno trecho, nós observamos vários desvios. Primeiro, né, nós vamos perceber os desvios referentes à gramática. Ele vem trazendo aí discussões com C cedilha, ele vem trazendo aí a expressão muitas das vezes que traduz uma informalidade, né? Sendo o seu usual e uso proficiente a expressão muitas vezes ou na maioria das vezes, né? E ele vem trazendo ali um vício de linguagem que nós chamamos de eco, quando ele coloca ali algumas palavras com as mesmas terminações, quando ele diz que, ao seu ver, é normal de cometer. Então, esse ER, esses finais com ER, muitos alunos às vezes colocam finais com ão, várias palavras terminando em ão, ou NDO, NDO, NDO. Então, muito cuidado com isso, porque isso vai traduzir para o seu corretor um vício de linguagem, logo uma informalidade, e você será penalizado na competência 1, tá?
A competência 2 é uma competência muitíssimo importante, não menosprezando as demais, né? Mas é uma competência que vai trazer várias análises. Nós vamos ver nela se o aluno traz abordagem completa, tangencial ou insuficiente do tema, se ele faz a proposta com a adequação à tipologia solicitada, que no caso é a tipologia dissertativa argumentativa, se o texto possui partes embrionárias e a qualidade do repertório do aluno, tá? E eu vou explicar cada uma dessas 4 partes para vocês não ficarem com dúvida. Muito bem, o que seria a abordagem completa, tangencial ou insuficiente do tema? Toda vez que nós temos um tema que traduz-se para o aluno, discuta a respeito do tema X. No caso do tema de 2019, foi o acesso, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nós tínhamos dentro deste tema algumas palavras-chave, né? Nós tínhamos a palavra democratização, acesso e cinema. Então, nós percebemos que essas palavras, por serem constituídas palavras muito importantes, elas deveriam aparecer no corpo do texto em várias modalidades. Quando eu falo modalidade, nós estamos falando sobre sinônimos, né? De repente, o aluno escreveu várias vezes a palavra sinônimo, ele poderia ele poderia utilizar outras palavras que traduzissem a palavra cinema, para não ficar repetitivo e aí ser penalizado na competência 4, né? E aí poderia utilizar cultura, audiovisual, enfim. Acesso, democratização do acesso, né? Da mesma forma, ele poderia fazer com que essas palavras fossem mencionadas no corpo do texto com certa frequência, mas é claro, utilizando sinônimos em suas várias concepções que nós vamos ver na aula sobre coesão, né? De que forma que eu posso fazer isso? O interessante é que você saiba que o seu tema, ele precisa ser mencionado em todas as partes do seu texto, tanto na introdução, quanto no desenvolvimento, quanto na conclusão. O que acontece é que às vezes o aluno ele só menciona o tema ali na introdução e esquece de fazer referência a ele nas demais partes do texto. E às vezes nem o faz também completo ali na introdução. Quando isso acontece, nós dizemos que o aluno está tangenciando o tema. Ele coloca ali 2 argumentos que de repente tem referência com o tema, mas não explica para o corretor qual é a referência que isso se faz. De que maneira essa referência se faz. Sendo assim, é necessário que eu mencione, todas as vezes que eu trouxer um repertório, eu mencione qual é a referência, qual é o diálogo, a intertextualidade que está sendo feita entre o pressuposto, o repertório que eu trouxe e o tema que está sendo solicitado. Então, esse é o primeiro tópico, abordagem completa, tangencial ou insuficiente do tema. O segundo tópico que nós analisamos nessa competência diz respeito à adequação à tipologia dissertativa e argumentativa. Ora, se o texto é dissertativo e argumentativo, não pressupõe que você faça ali narrativas, que você faça descrições, né? Porque você está descaracterizando a tipologia solicitada. Quando isso acontece, o que nós fazemos? Nós pegamos a parte que está com determinada narração, suponhamos, né? A gente exclui essa parte e nós vamos contar quantas linhas há de texto dissertativo e argumentativo. Se houver mais que 8 linhas, a gente corrige aí dentro das 8 linhas. Se não houver, o texto do aluno é zerado, tá bom? Partes embrionárias. O que são partes embrionárias? São parágrafos que não são desenvolvidos, parágrafos com 2 ou 3 linhas, né? Nós vamos observar na concepção de parágrafo o que é um parágrafo, o que um parágrafo precisa ter. Sendo assim, quando ele está muito curto, né, 2, 3 linhas, é impossível desenvolver um parágrafo em sua completude. Então, quando ele possui partes embrionárias, também será penalizado na competência 2. E, é claro, o uso do repertório.
né? Repertório, confere-se a palavra repertório todo o conhecimento de mundo que o aluno possui e que é oriundo de várias áreas, né? Seja ela uma área histórica, ciência, geografia, filosofia, sociologia, cultura, um filme, uma música, a leitura de uma obra de arte, tudo isso vai traduzir em repertório. Esse repertório, é claro, ele precisa ser um repertório válido, né? Ele não pode estar presente nos textos motivadores, porque se ele estiver nos textos motivadores, você terá a sua nota descontada na competência 2. E, é claro, ele precisa ser um repertório conhecido. Você não pode tomar como referência, por exemplo, algo que aconteceu na sua cidade, no seu bairro, na sua escola, porque isso não é de conhecimento amplo. Os seus corretores levem sempre em consideração quem está lendo o meu texto, né? Eu tenho ali um professor de língua portuguesa que sabe tão somente corrigir erros, né? Ele não tem conhecimento que você tem, de repente, sobre filosofia, sociologia, história. Você precisa trazer isso para ele muito esmiuçado, muito detalhado, para que isso se torne válido e a gente consiga entender que você está dialogando com o seu tema, tá? Bom, vamos ver aqui um trecho que nós temos, né, analisado lá na competência 1. Então, diz assim: a sociedade brasileira, de uma forma geral, é corrupta. Não só os políticos ou grandes autoridades. Pessoas normais em seu dia a dia cometem pequenos erros que às vezes não são vistos como uma corrupção. Dentro da competência 2, nós observamos que esse trecho, né, trazido aí no mesmo tema que foi analisado ali na competência 1, que é sobre a corrupção, nós vamos observar que o aluno ele não traz um repertório que seja proficiente, um repertório válido, um repertório que agregue conhecimento. Nada do que ele traga aqui de conhecimento está fora do que eu já não saiba, né? Então, quando diz pessoas normais no seu dia a dia cometem pequenos erros que às vezes não são vistos como uma corrupção. Tudo isso nós já estamos carecas de saber, né? E na verdade o seu corretor, ele quer novidade, ele quer originalidade. Para isso, você vai ter que mover mundos e fundos, conhecimentos de várias áreas para trazer essa originalidade para o seu corretor, tá? A competência 3, você deve selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Nesta competência, o que a gente avalia? Nós avaliamos o seu projeto de texto, se o seu texto, aliás, ele possui um projeto de texto, nós vamos ter uma aula só sobre projeto de texto, né? E qual é a qualidade argumentativa e interpretativa que se fez referente aos repertórios que foram trazidos lá da competência 2. Você tem o tema, por exemplo, sobre a corrupção no Brasil e de repente você resolveu trazer o repertório daquela série na Netflix ali que fala O Mecanismo, que também fala sobre reflexão, sobre corrupção, desculpa. Essa série, O Mecanismo, ela vai falar sobre corrupção, mas você precisa dialogar o que essa série tem a ver com o tema corrupção. Beleza. De acordo com a sua interpretação no que diz respeito à série e ao tema, nós vamos analisar aqui na competência 3 se a sua interpretação é uma interpretação válida, se ela é condizente com o tema, na verdade, se ela é abrangente, se não é uma interpretação que se faz em apenas uma linha e meia. Tudo isso, né? Não se faz uma interpretação em 2 linhas. Nós precisamos ter uma parte mais desenvolvida e nós vamos trabalhar isso nas redações nota 1000 para que você veja, né? Então, o processo de reflexão ali da terceira parte do seu parágrafo de desenvolvimento, na verdade, é um processo que precisa ser mais abrangente, né? Sendo ele mais abrangente, nós vamos precisar, claro,
sabe fazer com que ele seja um processo de convencimento bastante válido, para que eu não simplesmente traga para o meu corretor um conhecimento raso ou baseado em coisas que o meu corretor já sabe, tá bom? E aí eu trouxe aqui uma redação, né? O aluno começa ali. Segundo as pesquisas do IBGE, 90% das pessoas no mundo atual utilizam a internet para diversas necessidades. Existem pessoas que utilizam para fazer maldades, outros para trabalho e algumas pessoas usam para comunicar com amigos, familiares, etc. Lembrando que este tema aqui, eu não falei, é sobre o tema, o assunto que nós vamos falar sobre a questão do tema que foi de 2018, que foi sobre a questão dos dados, né, do gerenciamento dos dados aí. Aí ele diz assim, quando o assunto é redes sociais, não entra só a parte de comunicações, mas entra a questão das fake news e as reais notícias que acontecem no dia a dia. Só é manipulado pela internet quem realmente não sabe utilizá-la com caso de necessidade. Existem muitas pessoas que precisam de tratamento psicológico por não saber usar a internet. Não tem por que confiar em uma pessoa que se esconde por trás de um fake para fingir ser uma pessoa que ela não é. Quando o uso da internet é para trabalho ou para fazer pesquisas e atividades escolares, a situação muda totalmente. O maior erro de certos pais é permitir que uma criança de 4 anos de idade tenha liberdade para ter acesso às redes sociais e é a partir dessa situação que envolve a manipulação. Na verdade, o tema, né, falando agora de uma maneira mais proficiente, é manipulação do comportamento do usuário através do controle de dados da internet, tá? Que eu estava falando tanta coisa e não me veio na cabeça na hora. Bom, o que nós observamos no contexto desse texto? Nós vamos observar que nenhuma vez ali na parte argumentativa, né, o aluno, ele não trouxe um repertório que seja um repertório válido, que seria analisado pela competência 2, né? Ele só trouxe ali aquele dado do IBGE, ali 90%, isso estava no texto motivador, então não é válido, né? E o processo de interpretação que ele fez foi um processo baseado em senso comum. Quando ele diz, existem pessoas que precisam de tratamento psicológico por não saber navegar na internet, não tem por que confiar em uma pessoa que se esconde por trás de um fake para fingir ser uma pessoa que ela não é. Então, observe que são conhecimentos simples, conhecimentos e interpretações simples que não agregam nenhum valor, não agregam nenhum conhecimento para o seu corretor, né? Sendo assim, a gente percebe que além de não possuir uma interpretação densa, uma interpretação original, ele também não possui um projeto de texto. Onde que eu vejo se o aluno tem projeto de texto? Na introdução. Né? Na introdução que a gente observa se esse projeto de texto existe ou não. Observe que ele coloca ali que as pessoas utilizam a internet para fazer maldade, outras para trabalho, e algumas pessoas para comunicar com amigos, familiares, etc. Ora, a introdução nós vamos ver que a introdução serve para eu dizer para o meu corretor, né, o que eu vou trabalhar no meu texto. E no texto dele, ele não fala sobre essa questão de maldade, de trabalho, outro uso para se comunicar com familiares. Não, ele está falando uma coisa totalmente contrária. Está falando de fake ali em redes sociais, né? Permitir que uma criança de 4 anos tenha liberdade para ter acesso a redes sociais. Então, o que ele diz, o que ele pressupõe no desenvolvimento, não tem relação com o que foi dito na introdução. Se não tem relação, nós vamos dizer que o texto dele não possui um projeto. Nós vamos ver, né, quando nós estivermos aí vendo a estrutura do nosso texto argumentativo, que a minha introdução é que vai nortear todo o corpo do meu texto, tá? E por isso que ela precisa ser muito bem feita. Nessa próxima redação, diz assim: a manipulação do comportamento do uso da internet, que as pessoas usam bastante para fazer diversas coisas,
para se comunicar, e isso favorece o algoritmo por manipulações de aplicativos, tá? Depois ele vem, as pessoas que utilizam a internet são cerca de 64,7% entre 10 anos ou mais. As pessoas são manipuladas a usar a internet excessivamente. Algumas vezes, a manipulação do uso da internet pode ser um problema pela filtragem de informações das redes sociais. Esses tipos de comportamentos do uso de dados da internet podem ser melhor para o público que usa os dados da internet, ou que em algum momento as pessoas não sejam alvo de manipulações nas quais são expostas. Então, ele traz um dado ali que também estava no texto motivador, né? Então, a gente considera não válido. Observe que a interpretação que ele faz deveria começar ali em algumas vezes, a manipulação da internet pode ser um problema. Não tem relação com esse dado que ele trouxe, né? Não tem relação nenhuma, porque ele está falando ali de manipulação, e ele depois ele vem falando pode ser um problema pela filtragem de informações, não tem relação com esse dado. E ali na introdução dele, ele também vem falando sobre manipulação de aplicativos. Em nenhum momento do texto dele ele fala sobre isso, né? Então a gente percebe que, além de não ter um projeto de texto, ele também utiliza as informações contidas referentes aos repertórios de maneira que não tem relação, né? Ou de maneira insuficiente, tá? Na competência 4, nós vamos avaliar aí o conhecimento que você tem referente aos mecanismos linguísticos que são necessários para a construção da argumentação. E quando nós falamos em mecanismos linguísticos, nós estamos falando sobre coesão, uso de conectivos, uso de palavras que vão transmitir a fluência do meu texto, né? E nós vamos avaliar também se o seu texto constitui um monobloco, que é aquele texto que é feito em apenas um parágrafo, ou se ele é organizado lá em 4 parágrafos, de acordo com o que é solicitado e aprendido. Pensando nessa questão de conectivos, né, nós vamos perceber que o texto do Enem, ele se configura pelo uso constante de conexões, né? Essas conexões não podem ser repetidas e elas devem ser feitas todas as vezes que eu terminar um período e também entre parágrafos. Então, nós temos aí um exemplo, né? Esse, entretanto, depois eu tenho outro parágrafo, adiante deste cenário, por outro lado, os conectivos que são utilizados entre parágrafos, né? O portanto, para indicar a conclusão. Então, são conectivos que nós vamos colocando para trazer a fluidez, a boa leitura do seu texto. E isso se faz de maneira primordial. Nós teremos também uma aula somente a respeito das conexões. Observe aqui um texto que eu venho trazendo. Os gigantes da internet são basicamente um grande filtro onde se passa todas as informações que vão para a própria internet. Porém, esses gigantes podem ser ordenados pelas empresas, grandes pessoas, até os cientistas para mostrar informações falsas que deixam a população não tão informada quanto os gigantes da internet. Eu vou ler só esse parágrafo só para vocês perceberem a quantidade de palavras repetidas que o aluno traz. Ah, mas palavras repetidas também entra na competência 4? Sim, entra na competência 4, porque diz respeito ao uso da coesão, né? Quando o aluno repete palavras, a gente entende que ele não sabe, ele tem um vocabulário pobre, em primeiro lugar, em segundo, que ele não sabe fazer a remissão coesiva, utilizar outras palavras para fazer com que essa única não seja repetida. Ele poderia ter trazido aí conectivos como pronomes, ele poderia ter utilizado sinônimos, né? Ele poderia ter utilizado hipônimos, hiperônimos, enfim, existe uma bagatela de informações que nós podemos utilizar para que determinada palavra não seja repetida, tá? E aí nós temos alguns conectivos, o porém, observe que ele coloca o porém aí, mas parece que ele só conhece esse porém, né? Então é o conectivo que ele vem trazendo, mas usa o mesmo sempre. Tudo isso é avaliado em uma redação.
Observe essa outra. Parece que está bonitinha, né? Mas vamos ler. O número de pessoas com acesso à internet está cada vez maior. Usamos a internet para tudo: jogar, fazer uma pesquisa para a escola, pesquisar sobre a vida de um ator, entre outros. Quando percebemos que estamos dependentes dela, já é tarde. O que nós temos aí? Nós temos um parágrafo composto por 1, 2, 3 períodos. E na ligação entre esses períodos, nós não temos conectivos, né? Então parece que o aluno vai escrevendo em blocos, né? Ele só coloca um período, ponto, outro período, ponto, outro período, ponto, né? Ele utilizou o conectivo dela, né? O pronome dela, fazendo referência aí à internet, né? E aí depois ele diz no segundo ali: os sites e aplicativos fazem uso de um banco de dados que filtra informações sobre o usuário, e quando o usuário, olha a repetição, vai acessar uma outra vez, encontra várias sugestões de temas relacionados aos seus gostos, aos seus, né? Remetendo ao usuário, e assim o conectivo que ele usa vai sendo manipulado a ficar vendo apenas aquelas coisas, né? Que coisas? As sugestões, né? Então observe que nesse trecho grande ele fez essa retomada aí 1, 2, 3 vezes só, sendo que entre os períodos ele também poderia ter feito essa conexão para causar melhor fluidez do texto dele. Aqui nós temos, né, um texto bacana. Observe que o aluno aí, cada vez que ele coloca um ponto, ele coloca um conectivo, né, diferente. Ele repetiu aí a palavra homem, né, mas por ter sido este único erro, ele não foi penalizado. Então, este é um modelo de redação no qual vocês devem se espelhar, né? Ele vem trazendo conectivos entre todos os períodos e entre os parágrafos também, tá? Para que vocês possam olhar com calma e verificarem como que isso se faz. Já a competência 5, ela vai avaliar a sua proposta de intervenção, né? Então, se eu tenho um texto que possui uma tese, que é o meu posicionamento, e esse posicionamento é efetivado mediante 2 argumentos, ora, eu tenho 2 problemas para resolver. Ou eu posso resolver minha tese diretamente, né? Bom, primeira coisa que deve se levar em conta é que a minha proposta de intervenção não pode ferir os direitos humanos. Antigamente, quando isso acontecia, nós cancelávamos, zerávamos a redação inteira do aluno. Agora não, agora nós zeramos apenas a competência 5. Tá? O que seria ferir os direitos humanos? Você atentar contra a vida da pessoa, né? Por exemplo, dado um tema sobre pedofilia, você dizer que a pessoa precisa ser castrada, que ela não pode fazer parte da sociedade. Então, tudo isso é atentar contra a vida, né? Enfim, existem várias coisas que as pessoas escrevem. Quando o tema foi sobre surdo, por exemplo, né, escreveu-se que os pais deveriam matar a criança quando soubesse que a criança tinha surdez ou qualquer outro tipo de deficiência. Isso é um atentado contra a vida e não pode ser feito, né? Na minha proposta de intervenção, o Enem pede que eu responda 5 elementos, né? Ora, se é uma proposta de intervenção, eu tenho que solucionar problemas. Para isso, né, quem vai solucionar esse problema? Como que isso vai ser feito? O que vai ser feito? Para que vai ser feito? E um detalhamento sobre uma dessas 4 perguntas anteriores. Nós vamos ver, claro, na nossa aula sobre propostas de intervenção, como que isso se faz na prática. E como que isso é avaliado? Isso é avaliado a cada resposta que você dá, você tem 40 pontos, tá? São 5 respostas que vai totalizar em 200 pontos. Nessa perspectiva, observe o trecho a seguir. E uma vez não corrompido, não se deixe corromper e não se permitir contaminar. Você já começa a fazer a diferença nesse mundo para que tudo possa mudar e para melhor. Observe que nesse trecho o aluno ele não traz nenhuma proposta, né? Ele simplesmente dá orientações para o corretor. Não se deixe corromper, né? O tema sendo sobre corrupção. Não se permita contaminar.
Você pode fazer a diferença nesse mundo. Então, é como se ele estivesse conversando com o corretor e não fazendo uma proposta de intervenção, né? Aqui nós temos um exemplo, né, quando o aluno diz, então, cabe ao Estado, que é o meu agente, né, o papel de promover campanhas publicitárias que alertem e conscientizem a população sobre a importância sobre a informação dos produtos e serviços contratados virtualmente. Além de, minha ação, garantir a segurança dos dados bancários e pessoais dos usuários, como através de políticas que exijam dos sites informações claras sobre sigilo de seus dados. Aí vem o para quê. Dessa forma, é inegável que a manipulação do comportamento virtual da população será combatida, salvaguardando o direito ao lazer e ao entretenimento seguro garantido pela Constituição Brasileira de 88. E o detalhamento eu pulei aqui, quando ele diz ali, através de políticas que exijam dos sites informações claras sobre o sigilo de seus dados. Ele está detalhando que tipo de política que deve ser feita, né? Então, nós observamos que nós temos uma conclusão, uma proposta pequena, mas que abrange aí aos 5 elementos, tá? Bom, para esta aula é isso. Eu agradeço muitíssimo e vamos para os nossos próximos passos que diz respeito à questão referente ao texto dissertativo, argumentativo, para que nós possamos entender cada uma de suas partes. Um grande beijo e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.